Aleluia. Boa noite, queridos. Shalom. Boa noite você que está aí na sua casa assistindo nosso culto online. Seja bem-vindo mais uma vez ao culto da Beit Church, a Casa do Pão. Que você possa nessa noite ser impactado também com a presença de Deus em nome de Jesus. Vamos entrar na presença do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos, meu Deus, mais uma vez para te adorar, para te agradecer e te exaltar, ó Pai, dizer o quanto o Senhor é bendito neste lugar, o quanto o Senhor é bem-vindo em nossas vidas, ó Deus. Peço, Pai, que nessa noite o Senhor possa vir para este lugar e também ir de encontro às pessoas que estão assistindo o nosso culto, Senhor, e inundar a vida deles, meu Deus, inundar a nossa vida, ó Pai, porque nós precisamos de Ti aqui neste lugar, precisamos do Senhor na nossa vida, ó Deus, para que nós possamos sentir a Tua presença, Pai, e que nessa noite nós possamos entregar, ó Deus, o melhor louvor, a melhor adoração, que o Senhor fale conosco através da palavra, que o Senhor use, Senhor, a vida do apóstolo para que ele possa entregar, Senhor, o que vem diretamente do céu, ó Deus, para as nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, precisamos do Senhor, meu Deus, cada dia mais, e eu peço a Ti, ó Deus, vem, Senhor, vem sobre este lugar, ó Deus, vem, Senhor, e faz uma obra transformadora sobre a nossa vida, ó Pai, que este culto de Shabat seja um culto, Senhor, para que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que possamos sentir a Tua presença desde o início do culto até o final, ó Pai, que o Senhor continue conosco, Deus, que possamos, meu Pai, sentir a Tua presença e entregar, Senhor, o melhor louvor e a melhor adoração a Ti, ó Deus, é o que eu te peço, Pai, entregamos, meu Deus, este culto nas Tuas mãos, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, ó Deus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu viestes de longe. Eu escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Jesus. Redentor, livraste a mim. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Eu não
minha vida te entrego, me prostro aos seus pés, a minha vida te entrego. Tu és santo, nós entregamos a ti, Jesus. Aleluia. Santo, me prostro aos seus pés, a minha vida te entrego, me prostro aos seus pés, a minha vida te entrego. A ti, Senhor, nos entregamos a ti, Deus. Tu és santo, santo, santo. Santo, santo. Sim, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Aleluia. Me prostro. Me prostro aos seus pés, a minha vida. Oh, Senhor, nós nos prostramos aos teus pés, Deus. Declare. Me prostro aos seus pés, a minha vida te entrego. É isso que nós queremos, Senhor, é te entregar a nossa vida cada dia mais, ó Deus. Entregar, Senhor, o nosso coração, para que o Senhor possa tomar a direção. Nós te convidamos hoje, ó Deus, nessa noite para novamente entrar dentro deste lar que é o nosso coração, ó Deus. Nós rasgamos, meu Deus, a nossa vida diante de Ti, ó Pai, porque nós queremos Te sentir, nós queremos Te ver, queremos mais da Tua presença, Pai. Então vem, Senhor, vem, Deus, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh, aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Se eu passar, aleluia.
passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Santo, tu santo, santo, santo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de glória. Diga, ele é santo, santo é o Cordeiro de Deus. Santo, 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 santo.
no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Sua glória, sua glória, tuas glórias, Senhor. Tu és santo, tu és santo. Rasga os céus e desce, Senhor. Nos envolva com tua glória. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Nos envolva, ó Pai. Nos envolva, Senhor, nesta noite. Como é bom, Senhor, poder sentir a tua presença. Como é bom poder sentir o teu toque. Como é bom saber que o Senhor nos ama. Como é bom saber que nós estamos aqui pela tua graça. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Seja bem-vindo, papai. Seja bem-vindo, Senhor. Aleluia.
queremos mais de ti, e vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face, e vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, Deus, queremos ver tua face, e vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti, e vem derrama tua glória. Queremos ver tua face, queremos ver tua face, Deus, e vem derrama tua glória. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. É isso que nós queremos nessa noite, Senhor. Nós queremos mais de ti, Senhor. Aplauda Ele nessa noite, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Enquanto você aplaude, adore ao Senhor, adore a Ele, aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Amém. Receba a palavra nessa noite em nome de Jesus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Shalom a todos, shalom a vocês que estão aqui conosco hoje. Shabbat shalom a vocês, Shabbat shalom a você que está em casa, que está assistindo a transmissão desse culto. Deus seja louvado por tua vida. Eu te convido hoje a experimentar algo sobrenatural de Deus. Eu te convido hoje a acessarmos um novo nível de experiência com Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu quero te convidar a ler um texto da palavra de hoje, um texto curtinho, bem pequenininho, um texto bem pequenininho mesmo, está em Gênesis capítulo 28, Gênesis 28, versículo 10, esse texto é a paraxá dessa semana, é a porção bíblica de estudo dessa semana, e esse texto diz assim: Jacó partiu de Bérseba e rumou para Harã. Só isso. Jacó partiu de Bérseba. Irmãos, eu quero compartilhar um pouquinho com você. Eu quero que Deus fale no meu coração, que fale com você hoje. E o que eu quero falar diz respeito a sairmos da nossa zona de conforto, deixar a zona de conforto. E para iniciar falando sobre isso, eu quero falar o seguinte, que não existe crescimento e amadurecimento na nossa vida se nós não sairmos da zona de conforto. Não existe amadurecimento, não existe crescimento em nenhum nível, principalmente na vida espiritual. Não existe crescimento e amadurecimento se não deixarmos a zona de conforto. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre a paraxá de hoje, que também fala de família, tá bom? Porque nós estamos tratando o assunto de família durante esses dias. E
eu inicio falando esse trechinho simples: Jacó partiu. Para entender um pouquinho sobre deixar a zona de conforto, nós precisamos olhar um pouco para a vida de Jacó. Quem era Jacó? Bom, todo mundo já conhece quem era Jacó. Sabe que Jacó era irmão gêmeo de Esaú, filho de Isaque e Rebeca. Mas quem era Jacó? Como era Jacó? A Bíblia relata o seguinte, irmãos, vamos voltar um pouquinho, vamos lá para o capítulo 25, versículo 24, capítulo 25 de Gênesis, versículo 24, diz assim: quando chegou o tempo de dar à luz, eis que ela trazia gêmeos. Rebeca estava grávida de gêmeos, você já conhece a história. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por esse motivo lhe deram o nome de Esaú, ou Esav, no hebraico. Em seguida, saiu o seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, razão pela qual ele foi chamado de Iacov, ou Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz a Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho. Ele era pacato e vivia em tendas. Irmãos, para entender um pouco sobre sair da zona de conforto, eu quero olhar para Jacó com você. Jacó tem uma diferença muito grande de Esaú. Esaú, o texto diz assim, olha aqui, vou repetir. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, e ele vivia percorrendo os campos. Esaú era um cara atirado, Esaú era um cara que ele desbravava os campos, ele ia para todo lado, ele era caçador. Enquanto que Jacó, olha só, ele era pastor de ovelhas, ele cuidava das ovelhas, ele era pacato e ele vivia em tendas, sossegadão. Enquanto o irmão dele era aquele cara que saía, ia caçar, ia para o meio do mato, ia procurar uma caça, um cara atirado. Jacó não. Jacó vivia na zona de conforto. Jacó vivia em casa, cuidava das ovelhas, pacato, sossegado, e vivia em tendas, era um cara caseiro. Enquanto o irmão dele saía, ele não estava nem aí, ele ficava na casa dele, sossegadão, tranquilo. Jacó vivia na zona de conforto. Jacó vivia na zona de conforto. E muitos de nós, irmãos, também vivemos na zona de conforto. Sair da zona de conforto é um desafio, porque sair da zona de conforto envolve pagar um preço por isso. A impressão que nós temos é que Jacó não queria sair da zona de conforto. Ele estava tranquilão, ele queria ser abençoado, ele queria a bênção. Ele percebia que o seu irmão não ligava muito para a bênção, não. Então ele pensava, tramava um pouquinho como que ele ia fazer para conquistar a bênção no lugar do irmão. Mas ele era um cara sossegadão, pacato, tranquilo, caseiro. Ele estava sossegado na sua zona de conforto. E a zona de conforto, ela pode tanto ser algo nosso, nós estamos acostumados com isso,
como nós fomos, talvez, acostumados com isso. E tem mais, nós podemos fazer com que os nossos filhos, falando um pouquinho de família, tá bom? Com que os nossos filhos acostumem a viver na zona de conforto. Quando nós continuamos a ler esse texto de Gênesis 25, nós percebemos o quê? Que Isaac gostava de Esaú. Esaú era atirado, ele ia caçar, ele se embrenhava pelo mato. E Isaac gostava disso, enquanto que o Jacó era paparicado pela mãe. Enquanto que o Jacó, a mãe, protegia ele. E a mãe ainda incentivava ele a fazer algumas coisas que ele não deveria fazer. Tanto é que ela incentivou Jacó a conquistar a bênção no lugar de Esaú. Tudo bem? Está acompanhando o raciocínio? Queridos, deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão da superproteção. Tanto nós podemos ser superprotetores com os nossos filhos, com a nossa família, quanto nós talvez fomos muito superprotegidos. E por causa disso, ou nós estamos acostumados a viver na zona de conforto, ou nós acostumamos alguém a viver na zona de conforto. Eu quero que você entenda isso, porque isso tem muito a ver com a mensagem de hoje. Então deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Ser protetor não existe problema nenhum. Sermos pais protetores, talvez eu esteja falando com pais que estão nos ouvindo, né, na transmissão, e talvez você seja assim, super protetor. Eu acho que é importante nós protegermos é cuidado, né? A gente tem aquela preocupação, aquele perigo, pode cair, pode se machucar, legal, a gente tem que proteger. Mas ser super protetor significa ir além disso. Significa que nós começamos a invadir o espaço, nós começamos a proteger de tal forma que nós não deixamos, ou nossos filhos, ou alguém da nossa família, nós não deixamos eles começarem a caminhar com as próprias pernas, nós não deixamos eles cometerem erros e terem que se responsabilizar pelos erros. Nós queremos proteger, nós queremos que eles não cometam os erros. E com isso, o que acontece? Nós acabamos sendo super protetores e nós não vamos conseguir proteger os nossos filhos ou alguém que nós amamos, nós não vamos conseguir proteger para sempre. Uma hora nós não estaremos próximos. E aí a pessoa vai passar por uma frustração. Eu estava lendo algumas matérias a respeito, e a psicologia diz o seguinte, que os pais superprotetores, eles podem causar um prejuízo enorme para a vida dos seus filhos, porque quando os filhos tiverem uma frustração, o filho pode até mesmo partir para o homicídio, ou para o suicídio. É a psicologia que diz isso, não sou eu que estou falando não. Tá bom? A psicologia fala sobre isso. O perigo de ser superprotetor. Então, quando nós olhamos para a vida de Jacó, o que nós percebemos? A mãe, Rebeca, amava Jacó. Amava a tal ponto que ela chega para Jacó e fala assim: olha, teu pai está velho, teu pai quer abençoar o teu irmão, mas eu quero que você receba a bênção no lugar do teu irmão. Teu pai, eu escutei o teu pai falando para Esaú buscar uma caça, para fazer um guisado para ele. Faz o seguinte, dá um jeito de você se vestir como seu irmão, se disfarçar como teu irmão, porque o teu pai está velho, está cego, não vai enxergar. E você vai lá e recebe a bênção. Eu faço um guisado do jeito que ele gosta. Você leva como se você fosse o seu irmão. Olha só que situação. Uma mãe super protetora.
E Jacó estava o quê? Na zona de conforto, tranquilo, sossegado, sem saber o que era frustração, né? Tranquilo. E ele vai e faz o que a mãe manda fazer. Queridos, por que eu estou falando isso? Por duas razões. Primeiro, porque nós podemos ter pais escutando agora, tem filhos, aqui na igreja nós temos pais, tem filhos, protegemos nossos filhos, protegemos nossos netos, mas temos que tomar cuidado para não ser superprotetores e invadirmos. Por outro lado, nós temos que começar a refletir na nossa vida, se nós não fomos super protegidos a ponto de alguém estar invadindo a nossa vida, a ponto de não permitir que nós vivamos como nós temos que viver. Eu vou dar alguns exemplos para você. Uma vez eu fiz um casamento, faz muitos anos, e eu precisei pregar algo para aquele casamento. Eu tive que pregar algo que fosse profundo. E eu tive que tocar num assunto naquele momento. Eu tive que falar: olha, a partir de agora vocês dois estão casando. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, vai se unir à sua esposa, e vão se tornar uma só carne, uma família. Acabou. A partir de agora é vocês dois. Eu falei: a partir de agora é vocês dois. Nada contra filhos pedirem conselhos para os pais. Eu digo que os meus filhos, quem são os meus filhos? Os meus filhos mesmo, né? Minha nora, meus genros, todos eles eu chamo de filhos, são meus filhos. E eu amo quando os meus filhos chegam para mim e falam assim: pai, dá um conselho aqui. E eles compartilham algo comigo. Vou dar um exemplo. Rodrigo estava morando, ele e a Jussara estavam morando lá no Paraná, e de vez em quando ele ligava e falava assim: pai, deixa eu contar uma coisa. E ele falava, contava, e depois ele dizia: o que o senhor acha? Então não há problema nenhum dos pais serem mentores dos seus filhos, dos pais ensinarem os seus filhos, aconselharem os filhos. Mas naquele casamento em referência, tinha um problema. Existia alguém da família que mandava na vida dos filhos, mas mandava de uma determinada forma, a ponto de eu perceber que o casamento poderia entrar em conflito, porque toda hora aquela pessoa ia se meter naquele casamento. Volto a falar, nada contra os pais darem aconselhamento. Está entendendo o que eu estou falando? Pai tem que aconselhar mesmo, mãe tem que aconselhar mesmo. Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente não invadir a privacidade dos filhos. Porque às vezes somos tão superprotetores que nos metemos na vida dos filhos. E os filhos têm que viver. Eles têm que tomar as decisões, eles vão quebrar a cara. E nós temos que deixar eles viver. Eles têm que aprender a viver, a tomar decisões. Eles têm que aprender a cometer erros e se responsabilizarem pelos erros. Eles têm que aprender a vencer as frustrações. E eu fui obrigado a pregar e falar: olha, toma cuidado, porque a partir de agora é vocês dois. Pai e mãe não pode se meter mais no casamento deles. Vocês têm que ficar quietos. Eu tive que falar com carinho, mas eu tive que pregar. Uma outra vez eu vi um casamento, olha para mim, um casamento passando problemas. Um casamento passando problemas. E alguém chegou para mim e disse assim: olha, é complicado o meu casamento. Nós sempre damos aconselhamento, sempre, né, ouvimos. E alguém falou: é complicado, porque veja bem, se dependesse dos pais de tal pessoa, né? Se dependesse dos pais, do cônjuge, nem casado não teria. Se dependesse dos pais, os pais
acham assim, é o nosso bebê. Para você entender, tá bom? É o nosso bebê. Nosso bebê não foi feito para casar, nosso bebê é para ficar aqui com a gente pro resto da vida. E aí o que acontece? Aquela pessoa se torna tão super protegida que quando ela casa, ela não consegue cortar o cordão umbilical, ela não consegue sair da zona de conforto. O que vai acontecer? Vai ter problemas de relacionamento na família, no casamento. E vai ser um problema que vai passar para os filhos, porque isso daí vai se tornar o quê? Um efeito dominó. Entende o que eu estou falando? Ok? Por que eu estou falando isso, irmãos? Por duas coisas. Nós temos que tomar cuidado para não sermos superprotetores. Nós temos que entender até onde vai a nossa limitação. Até onde nós podemos chegar e dar um conselho para os nossos filhos, para a nossa família, e até onde nós temos que ficar quietos e deixar eles resolverem. E por outro lado, nós temos que começar a analisar. Às vezes temos problemas de relacionamento. Por quê? Porque alguém interfere na nossa relação. Porque alguém interfere no relacionamento do casal. Às vezes, não conseguimos manter um relacionamento saudável com a nossa família, porque fomos extremamente super protegidos. Acompanhou até aí? Ok? Nós vemos isso acontecendo com Jacó. Um cara super protegido pela mãe, a mãe incentivando a fazer o que era errado e ela dando cobertura, protegendo para que nada acontecesse. Moral da história, vocês conhecem a história, sabe que Jacó passou por um problema terrível, recebeu a bênção no lugar do irmão e consequentemente o irmão desejou matar Jacó. E aí o que aconteceu? Bom, os pais, tanto Isaac quanto Rebeca, vendo a situação, para que o filho não morresse, falou para eles: agora você vai ter que deixar a casa, você vai ter que sair daqui, você vai ter que ir embora para a casa dos parentes da sua mãe, vai embora para lá, vai para Harã, aonde você vai conseguir uma esposa da família, de dentro da família, você vai se casar com ela, vai constituir família, tá bom? Eu vejo que Jacó começa a enxergar, parece que o mundo sendo arrancado debaixo dos pés dele. Um cara pacato que vivia tranquilo na tenda, que vivia sossegado dentro de casa, agora estava perdendo a zona de conforto, tendo que sair da zona de conforto. Irmãos, vou voltar a falar, vou repetir de novo o que eu falei no comecinho. Se nós não sairmos da zona de conforto, se nós não deixarmos a zona de conforto, nós não temos crescimento e amadurecimento. Crescimento e amadurecimento se obtém quando nós saímos da zona de conforto, quando nós começamos a assumir responsabilidades, a enfrentar as coisas, a buscar as coisas. E se nós não fizermos isso, a vida faz isso por nós. Jacó se meteu num problema e agora ele perde a zona de conforto. Ele que estava acostumado, pacato, tranquilo, o dia inteiro dentro da tenda, sossegadão, agora Jacó tem que ir para longe dos pais, perdeu a superproteção da mãe, sabendo que ia ficar para trás o pai e a mãe, nem ia ter certeza se quando ele voltasse o pai e a mãe ia estar vivo, sabendo que ficou para trás um irmão com raiva, com ódio, querendo matar, e agora Jacó, que estava acostumado a ficar dentro da sua tenda, Jacó está no meio do deserto, sozinho. E aí vem o texto que diz: e ele saiu de Bérseba.
e vai em direção a Harã. E você começa a estudar o texto, você vai ver o seguinte, que Jacó, que estava acostumado a ficar dentro de casa, dormindo dentro da tenda, tranquilo, agora ele vai dormir aonde? No meio do deserto, onde não tinha nenhuma cama, aonde ele usa uma pedra como travesseiro. Entende o que eu estou falando? Ele perde a zona de conforto. Ou nós tomamos a atitude de sair da nossa zona de conforto para começarmos a crescer e amadurecer, ou a vida se incumbe disso. E é onde vem frustrações, é onde vem decepções, é onde a pessoa fica perdida sem saber como é que ela vai fazer. Porque agora ela se vê aonde? Fora da zona de conforto, fora do seu ambiente que ela estava acostumada. Jacó estava vivendo isso. Ele perdeu a zona de conforto. Mas, queridos, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que eu vou falar de forma bem rápida. Primeiro, quando Jacó, ele sai, ele vai deixar para trás a zona de conforto. Ele é obrigado a fazer isso. Primeira coisa, ele sai levando a bênção do pai dele. Ele sai levando a bênção. Jacó sabia o quanto a bênção era importante, tanto é que ele tinha buscado a bênção a vida inteira. E ele recebeu a bênção. Quando ele recebe a bênção, o pai dele dá uma bênção fantástica. O pai dele fala: olha, que não falte para você o orvalho do céu. Que você tenha o orvalho do céu, que você tenha os frutos da terra, tudo que você plantar, que você colha. Que você tenha a bênção de Deus. E o pai dele dá uma bênção fantástica, que as nações te sirvam. É fantástico, é fascinante a bênção que Isaac dá sobre a vida de Jacó. Agora perceba o quanto é importante a bênção, irmãos. Em todo culto de Shabat nós fazemos questão de abençoar nossa casa, de abençoar nossos filhos. Amém? Todo culto de Shabat, daqui a pouquinho a gente vai fazer isso. Por quê? Porque a bênção, ela é tremenda na vida de uma pessoa. A pessoa viver com a bênção de Deus é fascinante. Jacó buscou a bênção a vida inteira. E ele recebeu a bênção de forma errada, mas ele recebeu a bênção. E a hora que o pai dele deu a bênção não é quebrada, a bênção não se volta atrás. Quando o irmão dele chega, Esaú chega, e fala: olha pai, eu trouxe a caça, fiz o guisado, ele fala assim: mas peraí, eu já abençoei. E aí eles descobrem que Jacó tinha ido no lugar. Esaú fala assim: pai, não sobrou por acaso nenhuma bênção para mim? Isaac falou: não, eu já abençoei o teu irmão, e por causa disso você vai servir a ele. Irmãos, bênção não se quebra. A hora que Isaac abençoou, mesmo Jacó tendo feito uma tramóia, uma falcatrua, mesmo ele tendo conseguido a bênção de forma errada, e mesmo Isaac tendo abençoado, a bênção não foi retirada. Deus, quando me abençoa, quando te abençoa, Ele não retira a bênção. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nós podemos perder a bênção. Deus não tira. Somos nós que muitas vezes pegamos a bênção e jogamos a bênção fora. Vou repetir: Deus não tira a bênção. Se Ele dá, Ele não tira. O problema é que muitas vezes nós jogamos fora a bênção. Nós perdemos a bênção que Deus nos dá. Então tome cuidado para não perder a bênção que Deus tem te dado. A bênção é tão importante, volto a falar. Jacó saiu da zona de conforto, mas ele saiu certo de que ele seria abençoado, porque ele estava levando com ele a bênção que o pai tinha dado. Ele saiu da zona de conforto,
Ele não tinha mais a tenda que ele estava acostumado a ficar descansando. Ele não tinha mais a super proteção da mãe. Não tinha. Ele perdeu tudo isso. Agora ele estava no deserto, dormindo no meio do deserto, usando uma pedra como travesseiro, mas ele sabia que ele estava carregando, ele era portador de uma bênção. O que eu quero dizer com isso? Busque a bênção e abençoe, porque quando você abençoa, você impõe, olha, você coloca a bênção de Deus sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, e você sabe que Deus vai proteger, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, Deus vai guardar, Deus vai abrir todas as portas para que aquela pessoa prospere. E aí acontece uma coisa interessante, eu estou quase acabando a mensagem. Acontece uma coisa interessante. Naquela noite em que Jacó deita sobre um travesseiro feito de pedra, ou deita sobre uma pedra feita travesseiro, ele tem um sonho, você já conhece, e ele vê uma escada, e anjos descem e sobem por aquela escada, e ele vê Deus que está em cima, o Eterno fala com ele. Queridos, perceba uma coisa, até aquele momento Jacó nunca havia falado com Deus, ele nunca tinha tido uma experiência sobrenatural com Deus. Até aquele momento, Jacó conhecia Deus por ouvir falar. Olha para mim para você entender. Até aquele momento, Jacó tinha ouvido as histórias do avô. Quando Abraão teve inúmeros encontros com Deus, as experiências que Abraão teve, todas as experiências. Até aquele momento, Jacó tinha ouvido seu pai contar as experiências que ele tinha tido pessoalmente com Deus durante a sua vida. Mas até aquele momento, Jacó não tinha experimentado como é que eu posso dizer? Não tinha tido uma experiência, ele, pessoal com Deus. Lembra o que foi que Jó falou? Jó disse assim: até hoje eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de andar contigo. Depois que Jó passa uma experiência terrível, que foi toda aquela provação dele, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas a hora que o Senhor me tirou da zona de conforto, hoje eu te conheço porque eu tenho andado contigo. Até aquele momento na vida de Jacó, ele teve as experiências contadas do avô, as experiências contadas do seu pai, mas ele não tinha tido experiência com Deus. Mas a partir de agora, como ele sai da zona de conforto, começa o crescimento e o amadurecimento na vida de Jacó. E Jacó experimenta o quê? Ele ter um encontro com Deus, ele ter uma experiência pessoal. Irmãos, o que isso me ensina, o que o Espírito de Deus tratou no meu coração para mim e para você, enquanto eu e você estivermos na nossa zona de conforto, nós não teremos experiências pessoais com Deus. Acredite, tem pessoas que estão há 10, 15, 20, 30, 50 anos da igreja e creem em Deus, não estou dizendo que não creiam, amém? Está entendendo? A pessoa está há anos na igreja, mas ela crê de ouvir as experiências dos outros. Ela está na igreja, ela fala: olha, teve um testemunho hoje que Deus fez isso. Olha, fulano de tal experimentou um milagre. Olha, o pastor da minha igreja teve uma experiência com Deus assim. Mas a pessoa não consegue falar: eu tive uma experiência com Deus, eu tenho uma experiência com Deus, porque ela está na zona de conforto. Se você quer ter uma experiência pessoal com Deus,
Queridos, Deus quer ter uma experiência pessoal com você. Aí é que está o detalhe. Nós achamos que esse negócio de experiência pessoal com Deus é só para os grandes heróis da Bíblia, para os patriarcas, para o povo de Israel, para Jacó, para José, para Daniel, Moisés, Josué, para os apóstolos. Queridos, o nosso Deus é o mesmo, não muda. A mesma experiência que Ele sempre quis ter com o ser humano no passado, Ele quer ter experiência com o ser humano hoje. Ele quer que eu e você experimentemos uma experiência pessoal com Ele. Mas para ter experiência pessoal com Ele, eu e você temos que sair da zona de conforto. Enquanto nós continuarmos dando desculpas, enquanto nós falarmos assim, sabe o que é? Deixa para depois, eu não quero me envolver muito não. Tá bom do jeito que tá, eu vou na igreja, sento no meu banco, eu bato palma no louvor, eu vou todo domingo, tá tranquilo, tá bem, tá na bênção. A pessoa vai viver isso o tempo todo, nunca vai sair disso, nunca vai ter experiência pessoal com Deus, está na zona de conforto. Você quer ter experiência com Deus? Você quer experimentar crescimento e amadurecimento espiritual na tua vida? Você tem que sair da tua zona de conforto. Você tem que parar de dar desculpas e tem que começar a aceitar os desafios de Deus para a tua vida. Começa quando você entrega a tua vida para o Senhor, quando você entrega a tua vida para Jesus. Eu creio em Jesus, mas não dá um passo além disso. Não se rende, não se entrega, não vive. Mas a hora que você fala, não, eu vou entregar a minha vida, a partir de hoje é a minha vida. A partir de hoje eu vou fazer mais, eu vou buscar mais. Irmão, sabe por que muitas pessoas não saem da zona de conforto? Porque dá trabalho. Sair da zona de conforto na vida espiritual dá trabalho. Sair da zona de conforto significa orar mais, maior tempo de comunhão com Deus, maior tempo de busca de Deus, mais estudo da palavra, mais fé, mais confiança na hora dos desafios e na hora dos problemas. Perceba que algumas pessoas quiseram se entregar para Jesus, mas não fizeram isso. A Bíblia diz em João capítulo 12, que quando Jesus entra lá dentro do templo, Jesus prega lá, muitas pessoas não creram, mas a Bíblia diz que alguns creram, mas não aceitaram, mas não receberam, porque eles tinham medo de perder a sua posição, eles não queriam deixar a zona de conforto. Porque se eles deixassem a zona de conforto, eles iam começar a ser perseguidos por ter recebido a Yeshua, por ter recebido a Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Aquele rapaz que chegou para Jesus e falou assim, Senhor, o que eu faço para eu ser salvo? Jesus falou para ele, cumpre a lei, cumpre a Torá, conhece? Conheço. Tenho cumprido todos os mandamentos, beleza, mas falta uma coisa, o que falta? Vende tudo que você tem, entrega para os pobres, dá para os pobres, aí vem e me segue. Ele não quis deixar a zona de conforto. Sabe aquele outro homem que chegou para Jesus e falou, Senhor, deixa primeiro eu sepultar o meu pai, depois eu venho e super proteção, tá? Super protegido. Eu não posso me desligar dos meus pais. Eu não posso. Deixa primeiro eu ir lá, deixa ele morrer primeiro. Deixa eu sepultar meu pai. Não que a pessoa não quisesse seguir a Jesus. Ele queria, amém. Ele queria viver as experiências junto com Jesus, mas ele estava amarrado, ele estava preso.
A Bíblia não fala, mas quem sabe ele foi super protegido. Ele não tinha como cortar o cordão umbilical. Ó, Senhor, olha, é o seguinte, deixa primeiro eu sepultar os meus pais, depois eu venho. Está entendendo o que eu estou falando? E Jesus estava falando para ele, ó, você tem que sair da zona de conforto. Ter experiências pessoais com Deus requer algo mais. Requer fazer o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos tem que nascer novo. Você tem um desafio, você tem que nascer e ser feito novo. Você tem que nascer do alto. Você tem que nascer dos céus. Você tem que ter a genética de Deus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é do Espírito. Você tem que nascer de lá, você tem que receber as características do Espírito. Para você andar no Espírito. Para você ser guiado pelo Espírito. Em outras palavras, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Compreendem? Sair da zona de conforto significa que nós temos que tomar a nossa cruz todo dia. Todo dia. E seguir Jesus. Envolve trabalho, é difícil. Tem um preço a ser pago. E é por isso que muitas pessoas não querem sair da zona de conforto. É mais tranquilo chegar, vem na igreja sem compromisso, senta, assiste, vai embora. E vive isso durante anos e anos e anos, preso na zona de conforto e não consegue ter uma experiência real e verdadeira, não tem crescimento e não tem amadurecimento na vida com Deus. Mas Jesus está te chamando hoje para um desafio, para você sair da sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? Qual é a sua zona de conforto? Aonde você está escondidinho, quietinho, que você não quer sair disso daí? Para terminar, eu vou dizer o seguinte, que quando Jacó, ele é levado por Deus, ele tem aquela visão, ele se encontra com Deus, ele já tinha certeza da bênção, os pais dele já tinham criado, ele já tinha ouvido falar de Deus, agora ele estava tendo uma experiência. Aí ele olha para Deus e fala assim: Senhor, se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me prosperar, eu vou te servir. Se o Senhor me trouxer de volta para a terra dos meus pais, em tudo eu te darei o meu dízimo. Sabe, irmãos, ali ele não estava pedindo mais riqueza, nada disso, ele estava reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida dele. Jacó estava crescendo e amadurecendo, porque agora ele estava saindo da zona de conforto. Ele ia ter frustrações. Se você continuar estudando, você vai ver que ele vai para a casa de Labão, ele chega lá, o que acontece? Se apaixona pela Raquel. No dia do casamento, o tio dele dá um jeitinho e empurra a Lia, para ele se casar com a Lia. Ele já tinha que trabalhar 7 anos para casar com a Raquel. E na hora do casamento o tio dele enrola ele. Aí ele trabalha mais 7 anos para casar com a Raquel. 14 anos servindo. E o tio dele enrolando, aplicando um monte de falcatruas nele. Ele passa 20 anos ali. Nos 20 anos, ele é frustrado com uma série de coisas. Aquele homem que antes era pacato, que vivia na tenda, caseiro, saiu da zona de conforto, mas obteve crescimento. E sabe por que Deus proveu isso? Sabe por que Deus fez com que houvesse isso na vida de Jacó? Porque Deus tinha um projeto na vida dele.
E Deus queria não só abençoar Jacó, mas queria abençoar os seus filhos, gerar dos seus filhos uma nação que abençoaria todas as nações da terra. Queridos, enquanto eu e você não sairmos da nossa zona de conforto, não tem como Deus estabelecer todos os seus planos, projetos e propósitos na nossa vida, a fim de nos abençoar e através de nós abençoar a nossa descendência e outras pessoas. Amém? Fique de pé, eu vou deixar um desafio para você nessa noite. O desafio de você olhar onde é a tua zona de conforto. A tua zona de conforto talvez seja aquela que alguém fala, Deus tem um chamado para a tua vida, mas você fala, não, deixa eu ficar quieto no meu lugar, e você não aceita. Você sabe que Deus está te chamando, você sabe que Deus está colocando um projeto na tua vida, você sabe que Deus está falando, filho, entrega o teu coração para mim, entrega teu coração. Filho, entrega teu coração, eu quero fazer mais, eu quero fazer algo na tua família, mas você não entrega, você continua, não, eu quero ficar quietinho no meu canto. Deixa isso para depois, um dia eu penso, qual é a tua zona de conforto? Qual é a zona de conforto da onde Deus está te chamando? Amém? Eu quero orar por isso agora, e nessa oração nós queremos pedir a bênção de Deus. Nessa oração nós também queremos abençoar nossa casa e nossa família. Então você que está aqui, chega junto da sua família aí. Junto da sua família você pode, né? Em casa você já está junto mesmo. Você que está em casa participando, assistindo a transmissão desse culto. Se você tem tua família, chama a família aí para perto. Você vai colocar a mão sobre a sua família, vai colocar a mão na cabeça dos teus filhos, vai abençoar eles. Ah, meu filho é rebelde, é para ele mesmo que você tem que abençoar. A bênção é importante. E nesse momento nós vamos orar a Deus. Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa noite, uma noite especial, uma noite que nós entendemos a necessidade de sairmos, de deixarmos a nossa zona de conforto. Mostre, Senhor, para cada um de nós qual é a nossa zona de conforto, o que nós temos que fazer para sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos ser levados pelo Senhor a alcançar os projetos, propósitos, os objetivos que o Senhor tem para a nossa casa, para a nossa vida. Nos ajude, nós queremos experimentar coisas sobrenaturais contigo, nós queremos ter experiências contigo, nós não queremos passar a nossa vida vivendo debaixo da experiência de outros, nós queremos ter experiências com o Senhor. E nessa noite também nós colocamos a mão sobre nossa família, nós abençoamos agora nossos filhos, nossa casa, Senhor. Nós abençoamos nossos filhos, filhas, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossas crianças, para que haja proteção sobre a vida deles. Abençoamos as esposas, os maridos, abençoamos nossas mães, nossos pais, nossos velhinhos. Ah, Senhor, cuida da nossa casa, guarda de todo mal, guarda debaixo das suas asas. Guarda debaixo do teu manto, em nome de Yeshua. Abençoe, ó Deus, as nossas casas e famílias, e que eles sejam prósperos, que eles tenham o orvalho do céu, que eles tenham o produto da terra, que eles possam te servir e ser bênção, que o Senhor traga para eles as riquezas das nações, que as nossas casas e famílias sejam fortalecidas, guardadas e abençoadas por Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus bem bonito. Aplauda. Pastora Gisele, você ora pelos dízimos e ofertas, por favor.
Shabbat Shalom, queridos. Que maravilha, né? Quando nós fomos instruídos pelo céu. Aleluia. Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas. Vamos abençoar os dizimistas, os ofertantes. Aleluia. Se você já entregou o seu dízimo, você vai receber a bênção. Se você não entregou, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Você que está aí na sua casa também pode fazer isso agora. Nós começamos agora a receber, né, as primeiras parcelas dos 13º, entre essa semana, a outra, alguns, porque por lei é dia 30, né? Então nós vamos nos preparando também para dar para o Senhor todas as coisas que devemos dar, para que não haja nenhuma legalidade para Satanás nos tocar. Amém? Feche um pouquinho os teus olhos. Você que está aí em casa, prepare a sua oferta, o seu dízimo, se você assim quiser fazer. E vamos abençoar as nossas finanças. Aleluia. 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 Sim, Senhor, aleluia. 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 Ei, sim, Senhor. Queridos, nós vamos abençoar os dízimos e as ofertas, mas o Senhor, rapidamente eu só quero passar isso. Pode ficar com os seus olhos fechados mesmo. Você que está entregando seu dízimo, sua oferta, pode continuar fazendo isso. Mas o Senhor vai começar a ministrar algumas coisas sobre nós, e sobre as nossas finanças, e sobre as nossas casas, até o Natal. Eita, rabacarras. Sim, Senhor, sim. Sabe, queridos, eu vou ser breve, mas eu preciso liberar o que o Espírito coloca em nós para esta noite. Jesus não nasceu nesta data de Natal, mas é uma data que o mundo se lembra do nascimento do Messias. Então o Senhor vai começar a preparar algumas coisas para nós, de hoje até o Natal. Rei. Sim, Senhor. Coisas vão começar a ser liberadas. Coisas que foram tiradas durante todo o ano, de hoje até o Natal, começarão a ser liberadas. E outra coisa para encerrar e orar: estratégias do diabo para separar as famílias, para dividir, para trazer brigas e vícios até o Natal. A partir de hoje o Senhor está quebrando e desfazendo, porque Jesus não nasceu nesta data, mas nós vamos usar desta data para declarar, para falar e para mostrar para a nossa família que nasceu um menino que trouxe para nós provisão, libertação, prosperidade, alegria de verdade. Então o Senhor está mudando algumas coisas aqui. Famílias que nos natais choravam porque os pais bebiam, brigavam, batiam nos filhos, se dividiam. Famílias que estavam preparadas para ter um Natal de luto, porque perderam pessoas que amavam, porque pessoas que amavam se distanciaram. Mas de hoje até o Natal, o Senhor está liberando cura. O Senhor está tirando o peso do luto, da guerra. Aleluia! E o Senhor vai trazer um tempo no Natal. O Senhor vai trazer um tempo para nós de restauração, de cura, deste amadurecimento e desta restauração e dessa saída que nós ouvimos hoje, saída da área de conforto. Nós vamos sair e até o Natal, algumas coisas vão estar muito diferentes até a nossa vida. Na nossa vida, até o Natal, algumas coisas vão estar muito diferentes na nossa vida. Aleluia, nós te amamos, Jesus. Nós bendizemos o teu nome. Nós amamos o Senhor.
Abençoamos os dizimistas e os ofertantes desta noite e desta casa. Abençoamos aqueles que estão em casa e vão enviar os seus dízimos e as suas ofertas. E nós declaramos que nós não vamos tocar em nada do que é do Senhor. Nós não trocamos, não vendemos e não negociamos os nossos dízimos por roupas, por comidas e por bens. Porque o nosso dízimo é uma forma que nós temos de dizer para o Senhor que nós acreditamos na palavra que é pregada neste lugar. O nosso dízimo é uma expressão no mundo físico daquilo que nós acreditamos do reino espiritual, porque a tua palavra diz: trazei os dízimos e as ofertas para que haja mantimento. E depois disso, então o nosso dízimo, as nossas ofertas, elas estão no mundo físico declarando que nós acreditamos no e depois vereis as janelas dos céus abertas. Então nós pedimos: recebe os nossos dízimos e ofertas, aqueles que entregam hoje, aqueles que são dizimistas desta casa, prospera, abençoa e faz um grande milagre. Senhor, eu não sei o porquê desta data específica, mas nós tomamos posse hoje. Nós tomamos posse hoje, que até o Natal, o Senhor vai nos amadurecer, nos fazer crescer e nos prosperar para a glória do Teu nome. Não, Senhor, eu não entendo, mas eu libero por fé e por obediência que a bênção do Senhor venha sobre nós e não haverá luto, nem tristeza, nem dor e nem miséria. Haverá em nós uma prosperidade que vem do Senhor para nós. Sim, Senhor, porque nós acreditamos que nós temos um papai nos céus. Nós acreditamos que Jesus nasceu e o Senhor vai fazer milagres entre nós. Nós liberamos isso, Senhor. Sim, e nós contaremos esses dias nos dedos, porque nós acreditamos que algo está se movendo, algo está mudando. Alguém que ouviu o apóstolo dizendo sobre sair da área de conforto, da vida de conforto, e no coração desta pessoa queimou, dizendo: eu quero mudar, eu quero ir, eu quero viver essa experiência. Então nós liberamos que anjos virão, como diz a Bíblia, trabalhar em nosso favor para que isso aconteça. E nós vamos ter essa experiência. Nós vamos ter essa experiência em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nomes serão desbloqueados, empregos serão liberados, promoções irão chegar. E as pessoas vão dizer que daqui para diante o brasileiro começa a parar. Mas nós vamos declarar que daqui para diante o Brasil vai ser ativado. O Brasil vai ser acelerado. O Brasil vai ser curado, tocado com uma prosperidade que vem do Senhor para nós. Nós te agradecemos imensamente. Muito obrigada, Senhor. Nós te amamos. Te amamos não por isso, não porque o Senhor nos prometeu dar, mas te amamos porque o Senhor é um Deus que cuida de nós e nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Te amamos e te agradecemos esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te prospere e toma posse do milagre. Nós contaremos esse milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou dar alguns recados rapidinhos e nós encerramos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês.
para você que está em casa, tá bom, queridos? Você também pode fazer parte disso. Você pode abençoar essa casa, abençoar essa igreja. Você pode abençoar esse ministério. Faz um propósito, aproveita esse final de ano, faz um propósito no teu coração e envie uma oferta para nos ajudar essa casa, ajudar esse ministério a darmos continuidade nos projetos e trabalhos que nós temos. Aí na tela você tem um QR Code, aponte o seu celular, aí você tem todas as informações de como você pode abençoar o nosso ministério. Segunda coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: esses dias atrás a pastora Gisele comentou comigo assim que ela quer nesse final de ano doar uma cesta básica para alguém. E eu falei para a pastora Gisele o seguinte: vamos fazer uma coisa diferente. Nós temos passado em vários semáforos e nós vemos muitas pessoas até mesmo se humilhando. Eu vejo pessoas que elas não saem de carro em carro pedindo para alguém dar alguma coisa. Ela levanta uma plaquinha e fala assim: estamos passando fome. E é uma humilhação para as pessoas fazerem isso. Nós sabemos que muitas pessoas perderam emprego esse ano, muitas pessoas estão em situação difícil. Então nós tivemos uma ideia, nós queremos pegar doações de alimento, ou cestas básicas, aquilo que você quiser doar, tá bom? Nós queremos juntar tudo isso, nós vamos fazer várias sacolas, e nós vamos socorrer essas pessoas. Então você que está em casa pode se juntar a nós nisso também. Você pode doar uma cesta básica, você pode doar, quem sabe, alguns quilos de mantimento, fica a seu critério, tá bom? Entra em contato conosco, você vai, ou nós vamos buscar aí, ou você traz. Nós queremos fazer algumas cestas, algumas sacolas e ajudar várias pessoas, amém? Eu sei que eu posso contar com vocês aqui, quero contar com vocês que estão em casa também. Terceira coisa, queridos, eu falei sobre nós fazermos amanhã uma ceia, amém? Nas nossas casas, uma ceia de ação de graças. Alguém até me perguntou no nosso grupo assim: a ceia vai ser quando? Ontem, que era o dia de ação de graças, ou vai ser outro dia? Por que que eu não coloquei ontem? Nós sabemos que ontem é conhecido como o dia de ação de graças. Existem alguns países que têm isso de uma forma muito profunda, muito bonita. Tanto é que é até mesmo feriado nesses países. No Brasil não, nós não temos ainda, infelizmente não temos esse costume. Então eu falei assim: se eu for falar para nós fazermos a ceia de ação de graças ontem, o que ia acontecer? Ia ficar difícil, porque muitas pessoas iam estar trabalhando, chegando tarde. Então eu falei: vamos fazer amanhã. É lógico que quem não puder fazer amanhã, faz domingo. O importante, querido, é nós fazermos uma ceia de ação de graças. Sim, é lei. Em alguns lugares o dia de ação de graças é lei, né? É o dia mundial de ação de graças. Mas no país, no Brasil, não tem esse costume. Então eu falei assim: eu não vou falar para fazer ontem, porque muitos não vão estar em casa, muitos vão estar trabalhando. Então nós fazemos um jantar de ação de graças na nossa casa, para adorar a Deus, para louvar a Deus, junto da nossa família. Não esquece disso, tá bom? Beleza? E mandem as fotos, compartilhe as fotos conosco. Já compartilharam fotos lá, eu achei, olha, a coisa mais linda, muito bonito mesmo. Que bonito ver uma família fazendo isso e adorando a Deus pelo cuidado que Deus teve para conosco durante esse ano. Última coisa, domingo, 9h30 da manhã, nós estaremos aqui no nosso culto, adoração em família, louvando a Deus. Eu convido você que está em casa, vem para cá, queridos, vem para Beit. Beit é a nossa casa, vem para cá, vem para a nossa casa. Vamos adorar a Deus juntos. Esperamos você domingo às 9h30 da manhã para celebrar ao Senhor conosco aqui, amém? Vamos orar, vamos dar a bênção, encerramos esse culto aqui. Que Deus dê para vocês um sábado maravilhoso, um domingo abençoado, um bom descanso. Que Deus cuide de vocês que estão em casa, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te conceda a paz. Amados, Deus abençoe.
Shabbat Shalom a todos.